Agora, deu? Então, esse trabalho sobre tato magnético, eu tinha combinado com o... Na verdade, eu estava fazendo esse seminário, e aí, conversando com a Marcelo, ele pediu para mim fazer um resumo desse trabalho. Então, mas é um trabalho de... São mais ou menos 10 a 12 horas de vídeos, e eu fiz um resumo disso, para a gente tentar fazer isso no máximo em 2 horas. Então, é um material muito rico e a gente vai ter que aproveitar isso mais para frente nos cursos nossos da casa, né? Nos seminários, nos cursos de novos passistas e de nós também, porque o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho de estudante, né? Eu vou tentar apresentar para vocês aqui. Beleza? Então, nós vamos começar. Os objetivos desse trabalho é falar um pouco sobre o tato magnético, o que objetiva tato magnético segundo a Gênese, e as principais referências, dupla vista, segunda vista, quem tem maior potencial de desenvolvimento do tato magnético, regras de Sayonara e tato natural e induzido. A maioria, talvez, de vocês já tem bastante conhecimento sobre algumas coisas dessas, mas eu acho que é legal a gente relembrar isso de novo. E para mim é muito importante porque é tudo novidade. Então, e esse trabalho está baseado na Gênese, no Livro dos Espíritos, no livro do Jacó, o Magnetismo Humano, e alguma coisa da revista Espírito. Beleza? Então, vamos lá. Tato magnético. No aspecto histórico, podemos dizer que a história da humanidade tem como registros primeiros o tato magnético. Lá no tempo do Antigo Egito, quando as sibilas tinham esse dom de observar, meditar e tirar conclusões quanto aos assistidos. Mas até hoje é duvidoso quanto alguns fecham o quesito dizendo que todas eram médiums, enquanto outros dizem que não, que existem habilidades não mediúnicas. Bom, sibilas, na verdade, é um nome de menina, que a palavra tem uma origem grega, que na antiguidade significava mulheres profetisas, que nós conhecemos hoje ainda como curandeiras ou benzedeiras. Mas o que é isso se transformou, mas no que isso se transformou, já que não estamos vivendo lá no Antigo Egito, nos dias atuais, isso se transformou nessa visão psíquica, muitas e muitas vezes chamadas de visão terceiro olho. Então, é uma visão espiritual, para alguns, uma visão anímica profunda, mas o mais importante é que percebemos que é uma visão muito especial. Quando ela suprimiu a visão dos olhos, como que a projetar e a captar informações, por esta zona chamada terceiro olho, dando a capacidade de perceber, além daquele ponto, que normalmente a gente tem como grande ponto de percepção. O que objetiva o tato magnético? Diagnose. Tato magnético ou diagnose, né, que é um diagnóstico do que está acontecendo, não eram muito difundidos no meio espírita. Os termos diagnose e tato magnético, notadamente com a conceituação que iremos abordar, como a própria intuição do leitor deve estar sugerindo, trata-se do registro psicotátil, por parte do médium magnetizador, quando pesquisando, sentindo, registrando, por vibrações, as emoções fluídicas do corpo perispiritual do paciente, assistido e negrito por minha conta. Em linha geral, consiste o tato sem contato do médium magnetizador sobre o corpo do paciente, o assistido, normalmente com as mãos a uma distância relativamente curta, sobre o que se convencionou chamar limites externos da aura,
o que, em média, de um afastamento de 5 a 15 centímetros. Bom, o tato magnético, ele objetiva em ver sem ver. Portanto, por isso é de alta relevância a frase de Sócrates: conheça-te a ti mesmo. Essa referência a gente vai ver mais na frente. Eu botei uma outra referência que tem aqui, que é em João 14, 12. Jesus diz: aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maior que estas. Me permite, Almir? Sim. Me permite aí uma observação? Podes voltar ali, por favor? Pode. Meus irmãos, observem que ele chama de médium magnetizador. Sim. De fato, Kardec chamava do médium de cura, que é a mediunidade de efeitos físicos, né? É um dos tipos de mediunidade de efeitos físicos, em que Kardec diz que ele é um médium magnetizador. Essa mesma nomenclatura é usada por André Luiz, por Edgar Armon, por esses estudiosos da mediunidade, tanto que no curso de médiuns que a Aliança Espírita Evangélica possui, o curso de passes está dentro do curso de médiuns, de formação de médiuns. O curso de mediunidade da FEB, que é um curso dado em 2 volumes, são 2 apostilas em 2 volumes, ele também propõe lá o curso de passe como uma atividade opcional. Mas, meus irmãos, eu queria chamar a atenção para essa questão do passe, porque em todas as casas espíritas o passe magnético é colocado como uma das coisas muitíssimo importantes e como um tratamento espiritual. Não existe tratamento espiritual sem magnetismo, sem o passe magnético, sem o passe à distância, sem as vibrações, sem as irradiações, sem a desobsessão à distância, sem os grupos de irradiação e preces. Isso é puro magnetismo, meus irmãos. Então, eu tenho meditado muito sobre essa questão e nós estamos pensando nisso, e nós vamos trazer para os irmãos depois isso, propor um curso de formação de mediunidade para todos os trabalhadores da casa, que a pessoa está numa casa espírita, ele tem que saber alguma coisa a mais sobre mediunidade, que não seja apenas o livro dos médiuns. E nós vamos colocar a nossa... Eu estou pensando seriamente nisso, de colocar o curso de passe junto dessa primeira etapa da formação dos médiuns, que é uma formação geral, sendo que o livro 2, a segunda etapa, aí sim é para quem vai para trabalhar nas reuniões mediúnicas, aí sim, para médiuns ou interessados em ser magnetizadores, em ser dialogadores na reunião mediúnica. Essa é a minha observação. Desculpe me alongar aí, tá? Marcelo, uma pergunta aí. E nas casas espíritas que o passe é só feito por imposição de mãos? Poxa, João. Também é magnetismo, né? Eu vou te contar um negócio. Cada casa tem o seu estilo de trabalho, né? No nosso ponto de vista, e aí é minha opinião pessoal, eu penso que o amor, aquela vontade de ajudar, é o mais importante. Pensamento, vontade e amor. Mas se vier junto com a técnica, fica bem melhor, né? Esse é que é o ponto, sabe, João? Então, se o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião, e tem esses 3 aspectos, né? Então, na parte religiosa, eu vou com toda a minha morosidade fazer o trabalho, mas tem a parte científica, que é a parte onde eu observo, onde eu testo metodologias, onde eu examino técnicas, métodos, e nós queremos trazer aí para o nosso grupo métodos de desenvolvimento mediúnico.
né? Então, se tem método para desenvolvimento da mediunidade, eu penso, no meu entendimento pequeno, que os métodos de tu realizar o passe magnético, as técnicas, elas são essenciais. Olha aí essa questão da TDM, né? Poxa vida, quanta gente a gente ajuda com isso, gente. Eu vou dizer que a técnica é dispensável? Acho que ainda não é dispensável, no meu ponto de vista, aqui nesse planeta de provas e expiações. Eu acho que lá, quando nós estivermos na regeneração, talvez a gente possa fazer tudo na mentalização, mas por enquanto ainda não dá, no meu ponto de vista, tá, João? Eu só vou fazer um comentário rápido, Almir, não querendo tomar o teu tempo. Não, estamos aqui para isso. Essa linha ali, Marcelo, se a gente analisar o vídeo Nosso Lar, quando André Luiz é hospitalizado, é tirado do umbral, o atendente que está com ele inclusive usa uma técnica para fazer a limpeza nele, né? Ele praticamente usa uma técnica o filme mostra isso bem. Perfeito. Beleza? Valeu? Valeu. Podemos continuar? Mais alguém? Não. Então, tato magnético segundo a Gênese. Vamos, então, lá no livro A Gênese, 14, uma explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. No item 22 da Gênese, fala o seguinte: o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É, em suma, o seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível de que, por essa razão, parecem fenômenos sobrenaturais. É nessa zona do perispírito onde nós percebemos o estabelecimento do ser espiritual na matéria. Bom, aqui a gente já pode perceber que na visão de Kardec, esses assuntos estão todos relacionados com o tato magnético, né? Dupla vista, sonho, sonambulismo, vista espiritual. Continuando, nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual. Aqui também se pode chamar de vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau agrado, assim como da vista sonambúlica. Diz de seu mau agrado que tem pessoas que não gostam de sentir essa questão, né? De sentir a questão da mediunidade também. Depois na frente ele explica. No homem, continuando, no homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Por isso no perispírito, né? Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico. Ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. O Jacó faz um comentário sobre esse texto. Ele diz assim, ó, isso é a essência da definição do tato magnético. Quando Kardec estava estudando a dupla vista e o sonambulismo, e que dizia que certas pessoas são possíveis ver o interior do corpo humano e descrevem as causas das enfermidades. Ela não estava falando sobre o fenômeno mediúnico, e sim de um fenômeno anímico. Esta possibilidade humana da gente desvendar tudo isso.
que ele está dizendo? Que quando a gente faz o tato magnético, mesmo tu fechando o olho, tu sente. Então, tu vê não com os olhos do corpo, né? Mas tu vê com o teu perispírito, com o teu fluido, né? Com a tua irradiação. Ainda na Gênesis 14:25, manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, tanto no sonambulismo natural ou magnetismo, como no estado de vigília. E no estado de vigília, tu não está sonâmbulo, né? Conforme o grau de poder da faculdade. Diz que a lucidez é maior ou menor. Com o auxílio dessa faculdade, é que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem as causas da enfermidade. Uns têm mais capacidade de ver essa coisa, outros menos, né? No item 26 ainda, ele diz assim, ó, a vista espiritual, portanto, faculta percepções especiais, que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições muito diversas das que decorrem da vida corporal. Ele continua no 26, efetuando-se fora do organismo, tem ela uma modalidade que derrui todas as previsões, indispensável, e se torna estudá-la em seus efeitos, em suas causas, e não assimilando-a à vista ordinária, que ela não se destina a suprir, salvo casos excepcionais, que se não podem tomar como regra. Bem interessante, né? As principais referências da dupla vista e da segunda vista. Agora nós vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 545. Kardec pergunta: pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de dupla vista? Por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que faz, que abre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que vem dotado. Quer dizer, ele não é gênio como um cara genioso, ele é um gênio espiritual, né? Ele tem uma capacidade espiritual enorme, genial, né? Esse médium, né? E ele continua perguntando, na 447, o fenômeno que se dá à designação da dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Tudo isso é uma mesma coisa, diz os espíritos. O que chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Que é inteligência. No 448, ele continua perguntando e diz o seguinte: é permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Bom, como a gente chega nesse ponto de a faculdade é e o exercício não? A gente chega nesse ponto quando consegue perceber dentro de uma estrutura energética, fluídica, todas as emanações do perispírito. Voltamos um pouco atrás, lembrando de quando ele dizia que devemos estudar as emanações do perispírito. Esse é o comentário do Jacó. Na 449, ele continua perguntando: a segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito de vontade de quem a possui como faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel do seu aparecimento. É com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem dupla vista e que chamamos visão. Quer dizer,
o médium ou o magnetizador nesse momento, tens a vontade de fazer, tu colocando a vontade, né? Tu vai chegar a maioria das vezes não é só espontâneo, tem que ter vontade, né? Na 450, a dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelos exercícios? Sim, diz ele, diz os espíritos. Do trabalho sempre resulta o progresso, a dissipação do véu que encobre as coisas. Quer dizer, do trabalho, do estudo, da informação que tu vai buscar, do ensinamento da tua vontade, tu vai tirar o véu que está sobre a tua possibilidade ou não de sentir mais o tato ou menos. Não. Então, ele diz que sim, mas do trabalho sempre resulta o progresso da dissipação do véu, né? Do véu que, por exemplo, quando eu comecei a estudar, não conseguia compreender isso, né? Então, hoje eu tenho já uma visão mais avançada. Então, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter progresso nessa senha, né? A 450. 450. Aquele era 450, né? A dupla vista. Bom, nessas 450, tem pessoas que têm... aí diz ele assim, tem pessoas que... O comentário de Jacó, tem pessoas que têm muito pouca disposição de perceberem. Infelizmente, essas pessoas vão tentar. Vão ter muita vontade, vão conseguir. Mas quando conseguirem, será circunstancialmente. Quer dizer, então, não é todas as vezes, tem pessoas que têm mais dificuldade ou menos dificuldade de sentir, de ter o tato e tal. Essas pessoas tendo vontade, elas vão conseguir. Muitas vezes, circunstancialmente. Nem todas as vezes elas vão conseguir fazer um diagnóstico mais correto, não é só correto. Não é só correto, é sentir com mais propriedade, né? Então, ele diz que circunstancialmente, mas todos têm possibilidade de conseguir. Na 450A, ele continua perguntando, esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente. O organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Essa questão de ter alguns que não conseguem ter a absoluta... não consegue sentir absolutamente. Então, eu tenho alguns organismos refratários, pessoas que têm mais dificuldades do que as outras. Por que é que, no 451, por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Pergunta Kardec, né? Aí os espíritos respondem, por semelhança de organização, que se transmite com os outros as qualidades físicas, né? Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. Quer dizer, como na educação de pai para filho, a questão familiar, o cara que frequenta, o cara que faz, né? As pessoas, a família que frequenta o espiritismo, a família que frequenta... Normalmente, os filhos tendem a família tende... É por uma questão de organização. No 452... É exato de certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? É exato de certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem achar-se num estado especial e faculta ao espírito ver que não podereis ver com os olhos carnais. É interessante isso, né? Bom, 453, mas continuando nos livros dos espíritos. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência que a possuem? Nem sempre. Para elas, é uma coisa totalmente natural. E muitos acreditam que, se todas as pessoas observem o que se passa consigo mesmas, deveriam ser como ela, como eles. É interessante isso, né? Na verdade, quando eu li isso aqui, assim, puta, eu não imaginava nunca que eu tinha condições de fazer o que eu estou fazendo hoje. 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que,
sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que as outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Bom, aí o comentário diz assim, ó, aqui cabe chamar a atenção para esse verbo irradiar, né? Que para isso devemos voltar a lembrar a Gênesis, sobre o perispírito, que precisamos estudar. Duas coisas, a sua constituição do perispírito e a irradiação. E é exatamente essa a resposta. E, além disso, no Livro dos Espíritos, nós temos, desde a questão 409 até 459, abordagem sobre dupla vista. Eu coloquei isso aqui, que é para ver isso, né? Os companheiros ir lá no Livro dos Espíritos, dá uma relida nesse todo esse processo, que fala sobre dupla vista. Né? Questão do tato. Eu aparei a 454A, é sempre alma, né? 454A. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode, diz os espíritos. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo exista em todos os graus ou em alguns somente. Então, bem interessante isso aqui, né? Porque a questão da presciência, né? Pelo tato, tu consegue prever, né? O mal que está acontecendo, o chakra que não está organizado, o órgão que está com defeito, né? Que está com problemas, e também pelo pressentimento teu, né? Tu sente na hora do tato, isso aqui está acontecendo alguma coisa assim, igual a indução, o pressentimento que tu estás, a tua capacidade de concentração, né? Isso tudo vai fazer com que tu consiga também ter esses pressentimentos, né? Bom, aqui, até ali, mais ou menos, a questão teórica do Livro dos Espíritos, né? E tem muita coisa, mas eu deixei porque, inclusive, eu acho que nós temos que voltar e sempre rever essa questão lá daquelas questões sobre a dupla vista. Quem tem maior potencial de desenvolvimento do tato magnético? Porque esse seminário do Coisa tinha por fundo a questão do desenvolvimento do tato magnético, né? Então, ele tem, depois disso aqui, nós vamos ter um videozinho sobre alguns exercícios, né? Mas ele diz que quem tem o maior potencial de desenvolvimento do tato magnético é quem sabe coisa sem saber a coisa, origem, ou nem sabe que sabe, mas sabe. Quem constrange-se em ambientes confusos, muita gente, ideais, heterogêneos. Quem sente algo no ar e pensa que é seu, mesmo sabendo que é de outrem. Quem impacta-se e segue sob o impacto de cenas fortes. Quem sabe quando o outro está sendo honesto ou não. Sente na pele o que o outro sente empatia. Sente o gástrico desorganizar-se por forças, enérgias. Eu acho que está errado. Energias exteriores, no meu caso. Sofre de frequentes perdas fluídicas associadas à fadiga fluídica. Tem alterações por curas, tem atração por curas, curar, por vezes quer curar todo mundo, admira, ama a natureza, sente necessidades de isolar-se, de vez em quando, sem motivo aparente, se vê, sente, percebe verdades subjacentes, quer saber a razão do inexplicável, pois em si e para si tudo é simples. Desordem, quem tem desordem costuma perturbá-lo, a desordem costuma perturbá-lo, materiais e psíquicas, desordem materiais e psíquicas, sonha acordado, idealizando, resolvendo, criando,
Quem sobrecarrega-se facilmente, atraindo, retendo o que não deve. Bom ouvinte, quem é bom ouvinte, porém, nem sempre se liga no foco do que o outro diz. Quem sente a energia do dia, da hora, do ambiente e da conversa. E as coisas de outros carregam em si energias estranhas. Não significa, né, que um bom magnetizador ou quem tem maior possibilidade tenha todas essas qualidades, mas tem algumas dessas qualidades, né? Então, normalmente, quem tem os que tem maior potencial tem alguma dessas qualidades. Aqui nós temos as regras de Sayonara, né? A primeira, depois das regras de Sayonara, eu não vou comentar, porque daí vem o videozinho que o Jacó fala. Ser capaz de emitir biorradiações sobre o examinado. Segunda, ter conhecimento básico de anatomia e fisiologia humanas. 3, possuir capacidade de desligar a própria observação a qual tende a adivinhar, isso não se faz por adivinho, as zonas afetadas, bem como suas condições através do rosto do paciente, além de outros sinais exteriores. O iniciante em tato magnético deve cuidar disso de forma muito atenta. Para tal, no início, o ideal é não olhar para o rosto e expressões do atendido. Todavia, depois que perceber pontos carentes, examine-os, sinta-os com atenção, inclusive com o olhar. A quarta, evitar afirmações categóricas quanto ao estado de saúde do examinado, mesmo em caso de absoluta certeza com relação a qualquer doença. Quer dizer, tu dá um diagnóstico para o teu assistido dizendo que tu tens um câncer, assim, né? Não é capaz, tens que evitar de falar isso. Então, as observações é que tu tenha a impressão de, as expressões como tenho a impressão de, ou vejamos se conseguimos confirmar algo mais claro, são preferíveis a diagnósticos explícitos, né? Como magnetizador, não temos que fazer diagnósticos específicos, faz a medicina. Nós fizemos o tratamento espiritual. As regras de Sayonara ainda tem assim, a quarta, afirmações categóricas quanto ao estado de saúde do examinado, mesmo em caso de absoluta certeza, com relação a qualquer doença. Então, temos que cuidar para não fazer. Expressões como, tenho a impressão de e tal. Aqui está repetido, né? Agora nós vamos passar o videozinho, vamos ver se vai rodar corretamente. Eu vou dar um clique. Aqui ele vai falar um pouquinho do seminário, mas ele vai em seguida começar a trabalhar sobre a questão dos exercícios e sobre conhece-te a ti mesmo. Só que tá sem som. Tá sem som. Tem que compartilhar o áudio ali no botãozinho. Almir. Ele está fazendo já. Tem que compartilhar o áudio. Tem que descompartilhar, compartilha de novo, clica no botãozinho compartilhar o áudio que fica na esquerda embaixo. Escutasse, mano? Embaixo, no lado esquerdo, tem um botãozinho, compartilhar áudio. Tem que clicar ali para trazer o áudio do YouTube. Tem que descompartilhar. Começa de novo. Descompartilha. Agora, compartilhar a tela. Aí, embaixo à esquerda ali, tem um botãozinho compartilhar áudio, tem que apertar ali.
Porque nós imaginamos exatamente. Estão ouvindo? Pequeno Agora sim. Príncipe. Sim. Vocês perceberam que quando a gente começou, a nossa abertura do nosso seminário foram com rosas? A mensagem É muito de baixo? abertura era uma rosa, né? Era um filme com rosas, depois a tela primeira é rosa. Pode aumentar um pouco. Do nosso corpo, o nosso curso, seminário, Ótimo. é rosas. Porque nós imaginamos exatamente isso, rosas. É o que a gente procura. Só que a gente tem que lembrar que as rosas costumam ter espinhos. É mais ou menos isso o tato magnético. A gente está procurando toda aquela beleza, todo aquele odor, toda aquela coisa maravilhosa, mas não podemos esquecer que tem espinhos. Entretanto, o amor pela rosa nosso deve ser igual ao amor do Pequeno Príncipe. E é com esse tipo de amor que nós vamos colocar aqui 2 exercícios. Primeiro deles, O que aconteceu? Travou. Travou. Tá vendo, mano? Travou o vídeo. Não estava na mesa. Sim. Hein? Pequeno Príncipe, daquele odor, toda aquela coisa maravilhosa, mas não podemos esquecer que tem espinhos. Entretanto, o amor pela rosa nosso deve ser igual ao amor do Pequeno Príncipe. E é com esse tipo de amor que nós vamos colocar aqui 2 exercícios. Primeiro deles, aqui está. É visual e eu vou explicando, tá bom? Ele aqui está curto, mas vai ter mais coisas do que nele. Vamos lá. Essa daqui é a minha modelo preferida. Ela vai... Uau, desculpa, eu dei um salto aqui legal. Aqui, a nossa modelo preferida, está aqui, ó. Ninguém sabe quem é, então, sem problema. Aproximando as mãos, uma contra a outra, e procurando ver se existe alguma resistência. Aqui ela fez num sentido e depois num outro sentido. Esse aqui é o primeiro exercício básico que nós vamos fazer. Então, vamos repetir visualmente para vocês perceberem, e eu, então, vou explicar como é que eu quero que vocês façam. Essa aproximação de uma mão com a outra. E eu, neste momento, eu prefiro que vocês mais prestem atenção do que necessariamente façam, mas prestem bem atenção, que vão ter, neste primeiro exercício, esses 2 movimentos, tá bom? Mas não serão só estes. Os outros movimentos nós vamos ver a partir de agora. Deixa eu ver aqui. Nossa, às vezes o meu mouse dá uma sumida, mas ele volta. Nós vamos fazer esse exercício agora com variações de movimentos. Eu vou pedir aqui para a pessoa que está cuidando da câmera para focar bem nas minhas mãos, porque eu vou fazer isso daqui que eu quero que vocês façam, tá bom? Primeiro exercício, livremente. O que é que eu quero dizer? Vocês vão ter 2 mãos, para quem tem as 2 mãos, óbvio, e vocês vão deixar elas livremente irem se aproximando uma da outra. Então, vocês vão aproximando as mãos e vão mentalmente tentando perceber se há alguma variação entre uma e outra. A grande maioria vai sentir que, a partir de um determinado momento, é como que se existisse alguma coisa entre uma e outra. Então, fixe bem nisso. Repita, venha livremente, procure sentir e ver se você sente a mesma coisa. Repita outras vezes. Depois, mude de posição, que pode ser uma em cima, uma embaixo, pode ser meio de ângulo, pode ser assim, vindo uma de frente e outra de trás. Então, vocês podem fazer isso de diversas maneiras, e façam, sempre procurando destacar alguma coisa no meio.
Se você não sentir nada no meio, é sinal de que você vai ter que fazer mais vezes e focar mais intensamente ainda. Mas eu te garanto que a grande maioria de vocês que aqui estamos, a grande maioria vai conseguir isso de primeira. Então, primeira coisa, sinta isso, ok? Com atitudes bem livres, como as que eu coloquei. No segundo momento, agora a gente vai fazer uma pequena variação. Depois que você já tiver feito várias vezes, vocês encontraram essa coisa. E aí, esse é o ponto em que a coisa ela lhe oferece como um certo limite. Muito bem. A partir de agora, você vai comprimir isso, apertar. Tente apertar. E veja se para apertar você faz alguma força. Se você, vou apertar agora e aperta e não sente nada, ou se você aperta e sente que os músculos, os tendões do braço começam a ter que fazer força para você comprimir isto. Perceba essa resistência. Tente percebê-la o máximo possível. Beleza? Terceiro movimento. Depois que você já sentiu, você agora vai fazer o contrário. Você está com a coisa aqui na sua mão. Você agora vai alongar para fora, sem perdê-la. Então, você vem com ela já está em você já está com ela. E você vai afastando e procure perceber se a partir de um determinado momento você tem que fazer força para afastar, ou não. E afaste o quanto você acha que dá. Se você achar que está ficando constrangedor, está doendo, você para. Aí você pode voltar e tenta novamente, ok? Então, este é o nosso terceiro exercício. Quarto exercício. Agora você vai pegar isto que está aqui na sua mão e você vai fazer como se isso fosse uma massa e você vai formar uma bola. Tente formar uma bola, não importa que formato tinha. Tente formar uma bola ou então uma elipse, como se fosse aquelas bolas de futebol americano. Forme uma bola e deixe essa bola bem formada. Você pode formar tanto esticando, como comprimindo, ou dentro do limite que você acha que é um limite tranquilo. Fica à sua vontade. Depois vamos. Agora você, em vez de fazer uma bola, você vai fazer um cubo ou um retângulo. Então, um cubo ou um retângulo. Aqui vocês conseguem fazer ele mais largo, aqui você consegue ele mais largo ou talvez mais estreito. Então, você vai vendo, né? Largura, altura e o outro lado. Perfeito? Então, você vai tentar agora fazer isto. Como eu tinha feito ali no caso da bola, que eu não disse, depois que você tiver com a bola, com a elipsoide, totalmente elipsoide resolvida, aí você vai girar com ela, ok? Você vai girar, como se você estivesse movendo. Agora, no quinto exercício, é o cubo ou o retângulo. Então, você vai agora também girar com ele, ok? Mas você tem que ter confiança de que ele está com você. Não largue, segure. Vamos para o sexto exercício. No sexto exercício, vai ser uma parte que talvez seja a mais difícil de todas. Mas você vai ter que tentar. Prometa que vai tentar. Esqueça agora a forma. Agora você vai ter que pensar que isso tem cor, tem odor, tem uma temperatura e tem uma textura. Você vai ter que tentar descobrir isso. Qual é a cor, qual é o cheiro, qual é a temperatura e qual é a textura. Se é uma coisa tipo uma nuvem, se é uma coisa tipo uma bola, se é uma coisa tipo uma lixa. Então, você vai ter que tentar isso, tá bom? Perfeito? Próximo exercício, ainda dentro desse. Olha que estamos todos no primeiro exercício ainda.
Agora você já sabe várias coisas, né? Já sabe o formato, já sabe trabalhar, já sabe girar, já sabe tudo. Agora você vai pegar isso no formato que você quiser, coloca na palma de uma das suas mãos, coloca na palma de uma das suas mãos, e depois você vai virar a mão, mas não é para deixar cair. Não é para você abraçar, é para você deixar que essa energia ela continue aderida a você. Então, ela pertence a esse campo. Então, você vai agora, porque da outra vez você girou mais uma apoiando a outra. Agora não, agora você virou e agora você pode até tentar virar e revirar ela na sua mão. Beleza? Mais um. Depois que você já tem todo esse domínio, vou lembrar, você tem que fazer esse exercício todos os dias e ao longo da semana, porque você não vai conseguir isso tudo de uma única vez. E se conseguir de uma única vez, desconfie, faça de novo. Aí agora que você já tem, você já domina, você fica já com a bola com a mão aberta assim e a coisa está aqui. O bola, eu chamei de bola, mas pode ser o que for. Aí você, de repente, você vai fazer assim, jogar essa coisa fora. Solta, libera. E tente sentir que ela foi. Pode até não ir 100%, pode ficar uma parte, mas você tem que perceber que ela foi. E aí você vai tentar descobrir o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu com isso que estava aqui? O que aconteceu? Imagine, deduza, pense, elabore. Estamos chegando aqui no final do primeiro exercício. Depois disso, aí você vai lá e procura onde é que está e tente capturar aquilo que você jogou. Tente trazer de volta. Veja se é possível, se perdeu, se você pegou, se houve alteração, qual foi o tipo de alteração. Tudo isto é relevante, tudo. E, por fim, tente livremente novamente. Ou seja, comece tudo outra vez. Certamente você deve estar me perguntando o quê? E qual é a finalidade disso? Vou lhe dizer. Aqui começa o tato. Onde foi que surgiu essa frase? Na figura do grande filósofo Sócrates, dizendo o quê? Conhece-te a ti mesmo. Correto? O que é que nós estamos fazendo com isso? Estamos procurando sentir uma energia que é nossa, porque está saindo de uma mão para outra. Logo em seguida, eu estou tentando descobrir como é que eu posso mexer, movimentar, jogar, utilizar essa energia. E nos últimos exercícios, como é que eu tenho o domínio dela? Eu joguei, fui buscá-la, trouxe de volta, não trouxe de volta, consegui, mudou. Qual é a textura, qual é a cor, qual é o cheiro, se tem, se não tem, qual é a densidade. Aí você vai começar a descobrir que vai precisar de mais informações. Qual é a densidade, qual é o sistema de força que eu tenho que fazer para mexer com isso. Uma semana para vocês fazerem esses exercícios, todos os dias. Não, você não é obrigado. Se não quiser, você não faz nenhuma única vez. Mas aí vai ficar meio sem sentido você fazer um curso de tato magnético. Você quer mesmo ter tato magnético? Esta semana você vai ter que desenvolver esta experiência. Tá bom? E aqui vamos agora para um outro. Que esse aqui eu vou colocar mais objetivamente, mas nesse aqui a gente vai trabalhar melhor outras vezes. É preciso a gente acordar, saber, conhecer. Vocês já foram lembrados disso outras vezes. O fluido vital foi desacreditado pelos biólogos, e inclusive por alguns espíritas. Surgiu a teoria de Rupert Sheldrake, que também foi desacreditado, que resgata e fornece o link que liga as partes que buscam explicações acerca da morfogênese, que nós já temos lá naquela estrutura do perispírito que a gente começou a ver hoje. Com isso, ou seja, com tudo isto que nós estamos vendo, os centros vitais, igualmente descartados, ganham vida real. E como eles ganham vida real, vamos lá para o segundo grupo de exercícios básicos.
Aqui nós temos 8 centros vitais. Coronário, frontal laríngeo, cardíaco, cardíaco gástrico esplênico, umbilical e genésico. Hoje nós vamos pensar só nesses aqui. O que é que vocês vão fazer ao longo desta semana também, várias vezes na semana? Esses 2 exercícios são à parte. Quando você fizer esse primeiro grupo, você faz e faz só eles. Aí você marca uma outra hora para fazer esse segundo grupo. Beleza? Não vão fazer os 2 colados um com o outro, que pode um confundir o outro. Segundo grupo de exercícios. 1. Aproxime uma mão lentamente sobre cada centro de força, ou centro vital, mas só mude para outro depois que tiver o domínio sobre o anterior. Por exemplo, aqui no meu coronário, eu venho lentamente e venho sentindo. Procure sentir se num determinado momento você percebe uma camada maior, menor, mais densa, menos densa. A mesma coisa aqui, por exemplo, no frontal. E procure observar todas as nuances, mas só saia do coronário para fazer o frontal, depois que você entendeu e percebeu tudo do coronário. Ok? E assim sucessivamente, esses 8 centros. Segundo exercício, ou segundo movimento. Entre em relação magnética consigo mesmo a partir do coronário. Veja que eu coloquei aqui invertido. Alguém pode ter pensado assim, mas não era para ser a relação magnética no início? Não neste caso, que é um exercício. Primeiro você vai sentir todos os seus centros. Depois que você tiver sentido todos, um a um, aí você agora vai tentar entrar em relação com você. Como assim? É estranho. Às vezes a gente não está em relação com a gente mesmo. Quantas vezes a gente não sabe das nossas próprias verdades? Então agora, sabe aquela ser magnético, eu magnético que a Lucila colocou? Veja aquilo. Muitas coisas se encaixam agora. Para você se sentir e se relacionar com você. De repente é como se disser, nossa, eu estou me encontrando. E você vai ter uma surpresa. Nossa, como eu sou diferente. Como eu sou diferente do que eu pensava que eu era. É mais ou menos quando a gente, às vezes, entra numa piscina e quando sai de uma piscina com o cabelo assim totalmente escorrido, você olha no espelho e diz, olha que diferente que eu sou. Porque quando eu entrei eu estava tão arrepiado, algo do tipo, só que muito mais intensidade. Terceiro exercício. Perceba a vibração de cada centro vital, perceba a vibração de cada um deles e deduza o que marca cada um deles em particular. Cada centro ele tem uma característica particular, cada um, isso eu já estou lhe adiantando. Você vai ter que descobrir o que caracteriza cada um deles em você, não é nos outros, em você. Sinta em você o que cada centro lhe dá como uma característica peculiar. 4. Se algum desses centros tiver alguma coisa estranha, tente definir o porquê. Por que está estranho? Por que eu estou achando que está estranho? O que é estranho nessa situação? Eu estou me baseando no que para dizer que é estranho? É importantíssimo isso, hein? Mais um. Associe, e esse é bem interessante aqui, associe o seu estado emocional à frequência de cada um deles. Então, você vai fazer, é tanto que eu vou até apagar essa última, para que você nem se confunda. Você vai definir o que é estranho ou não, ok? Então, depois você já definiu, primeiro, no item anterior, você sentiu cada um, deduziu, depois deduziu se tem algum estranho, e aí você vem para essa quinta opção. Nessa quinta opção, você agora vai associar a mudanças no seu estado emocional. Como? Então, você, de repente, você pode assistir um filme, ou fazer uma leitura, ou ver alguma coisa que mude o seu estado, seja para o lado negativo ou positivo. Alguma coisa que mexa com você. Então, você mexe
E logo em seguida você vem e sente tudo outra vez. Entendeu? Importantíssimo isso. Importantíssimo. Você saber a diferença de você no seu estado normal e você no seu estado alterado por coisas que você sabe o que foi que lhe alterou, porque foi você quem provocou. Perfeito? Muito bem. E por último, repita esses exercícios pelo menos uma vez por dia. Travou de novo, mano. Esses exercícios pelo menos uma vez por dia. Não travou? Acabou o vídeo? Ah, tá. Estão ouvindo? Tudo certo. Tudo certo? Bom, esse é o início do coisa, né? Depois nós vamos ver agora um pouco sobre tato natural induzido. Depois vem outro filme, vem outro vídeo. Um tato magnético natural, inclusive, pode gerar alguns desconfortos, porque nesse tato você consegue sentir o que o outro está sentindo. Exemplo, ao você se aproximar de uma pessoa, mesmo que você nunca tenha estudado magnetismo, você sente o que essa pessoa está sentindo. Exemplo, essa pessoa está com uma forte dor de cabeça e você aproxima-se e sente e pergunta, você está com dor de cabeça? E ela responde, sim, por quê? Pergunta ela. E você diz, é porque eu estou sentindo a sua dor. Mas se você se afasta, a dor some. Enquanto isso, se refere a doenças e dores, tudo isso fica bem mais caracterizado ainda. Exemplo, se um homem tem esse tato natural e se aproxima de uma mulher que tem um problema ovariano, ele sente nele. E ele sabe que é no ovário, só que ele não tem ovário. E se isso acontece mesmo da mesma forma, se for uma mulher que se aproxima de um homem com problema de próstata ou de testículos, ela sente e sabe que é próstata ou testículo, e ela não os tem. Então, esse tato natural guarda essa relação. E quando alguma pessoa sente esse tato, infelizmente, lhe causa muito constrangimento e procuram se livrar dessa virtude. Lembra que lá atrás a gente falou de que alguns não queriam sentir-se rejeitados e tal, né? Incomodados com o que sentia? Guardando, na verdade, deveriam ver-se virtude e procuram se livrar dessa virtude, quando, na verdade, deveriam ver essa virtude como uma bênção para poder melhorar e servir os assistidos na recuperação de suas dores ou doenças. O Almir... Bem interessante isso, né? Posso fazer uma observação? Passa. Quando o João fez aquele trabalho sobre fibromialgia, né, João? Fibromialgia, ele trouxe aquela menina, Raíssa, se não me falha a memória, né? Raíssa, é. Ela disse que tinha um tato magnético natural. Ela disse que tinha. Eu penso que esse tato magnético natural também tu desenvolve com o tempo de trabalho, porque tem dias que eu sinto as dores do assistido, se eu estou bem concentrado, eu percebo, eu sinto. Eu não sei se tem mais algum irmão que sente, acho que o Cristiano sente no nosso grupo, e a Elis Regina tem também esse tato natural aí bem... Né, Elis? Tu pode contar alguma coisa aí, Cristiano? Aconteceu isso comigo também, não passe a distância. Será que essa aptidão, isso não é uma faculdade mediúnica também? Que ela está
É uma aptidão orgânica que, conforme tu vai trabalhando, vai aperfeiçoando, e aí ela vai eclodindo, né? Porque tem muitos que, assim, eles não têm tato mesmo, estudando e praticando e fazendo, mas não consegue sentir o tato, né? Não consegue fazer essa percepção, né? Porque assim, o tato tu sente no perispírito, né? Por isso que... Me permite uma parte, lembrando que o conceito do tato é uma impressão psicotátil, né? E ele está ali no Livro dos Espíritos, no capítulo de emancipação da alma. A gente sabe que isso é perispírito com perispírito. Então, tu perguntou, pô, isso é mediunidade? Eu penso que sim. Sim. Né? Quando tu consegue fazer essa leitura do perispírito, tu consegue perceber sem ver. A percepção não é com os sentidos físicos, é com os sentidos do espírito. Obrigado. Marcelo, essa coisa aconteceu comigo quando eu estava dando um passe no assistido nosso. Eu comecei a sentir dor no rim, mas uma dor incrível. Daí chegou no ponto que eu disse, tu está com muita dor no rim? Ela disse, estou, não aguento mais. E eu senti isso, cara. Eu sentia dor no rim, que era uma coisa de louco. É interessante isso. Bom, esse videozinho agora são os outros exercícios acho que do final da segunda aula ou da terceira, não recordo mais, mas acho que é do final da segunda aula. Tá? Esse vídeo, Marcelo, nós estamos com 1 hora e 1 minuto. Nós temos, viu, Cris? Nós temos um vídeo de 20 minutos. E depois tem mais uns 30 minutos aí para a gente terminar, fazer mais algum debate. Falar, tá bom assim? Dá para tocar? Eu acredito que sim, né? Não sei o que o pessoal acha. Tá mas com bala. Tá bom, a princípio... tá ótimo. Beleza, então. Então, vamos lá. Toca a ficha. Vamos ver se não vai precisar fazer aqueles... Vamos lá para o começo. Conhece-te a ti mesmo. Vendo? Nos conhecermos em termos de signos vitais. É imprescindível que nós nos conheçamos, porque nós vamos ter isto como a primeira referência para identificar o próximo. Mas eu queria chamar a atenção para um centro, que é o umbilical, que a gente fala muito pouco no centro umbilical. Então, eu quero chamar a atenção para o centro umbilical. E aqui eu vou passar um videozinho bem rapidinho para vocês verem. Tudo bem? Prestem atenção. Então, olha, vocês agora devem estar se perguntando, e para que fazer isso? Por que fazer isto? Porque, de uma certa forma, quando a gente fala centro umbilical, por mais que se diga assim, que o centro umbilical, o fulcro principal dele, ele está um pouquinho abaixo do umbigo, um pouquinho só. Ali, questão de 5 milímetros, coisa pouca. E aí tem uma experiência, não é uma, mas tem algumas experiências orientais que dizem que para você sentir o centro umbilical, o ideal é que você primeiro sinta ele por toque. E no sentir por toque, é muito comum essa orientação. Você coloca o dedo indicador no meio do umbigo, exatamente no lugar do umbigo. Então, você tem um umbigo aqui, você fecha o umbigo com esse dedo indicador e com os outros 3 você junta. Então, você sente o umbilical com os 4 dedos. E procure desenvolver a percepção, porque o dedo primeiro, que é o dedo indicador,
muito provavelmente ele vai dar muito pouco sinal. Mas você vai sentir muito forte logo no dedo seguinte, no maior de todos. E ele vai se irradiar, essa energia ela vai se irradiar para os de baixo. Por quê? Porque como ele é um centro de baixa frequência, a frequência natural dele ela tende a interferir mais para baixo do que para cima. Então, é bom que você perceba a energética do umbilical com toque, então a sua mão toca na região, mas depois você vai fazer também por aproximação. Apesar de que no filme aí você viu que a aproximação começou relativamente de perto, eu sugiro que quando você for sentir o umbilical, você venha um pouco mais de longe, para você depois sentir. Isso, como sugestão, faça depois que você tiver feito com toque. Tudo bem? E depois você pode anotar. À medida que você for fazendo esses exercícios, vá anotando as diferenças, quais são as sensações, se mudou muito, se mudou pouco, qual foi o mal-estar que deu, que não deu. Teve algumas pessoas que me escreveram e relataram vários mal-estares por conta das práticas, principalmente quando se tratou de centros vitais. Então, pode ser que no umbilical você tenha registros extremamente interessantes. Então, faça dessas duas formas, tudo bem? Então, é o único que eu estou sugerindo você fazer diferente. Os outros, você vai sempre começando de longe para perto. Mas o umbilical, eu sugiro que você comece nele, coloca o dedão, o indicador em cima do umbigo e os outros 3 logo em seguida abaixo. Tudo bem? E aí depois, sim, aí você faz ele por aproximação à distância. Eu quero colocar aqui agora um texto rápido do nosso muito querido, que eu adoro o livro dele, que é o Deleuze, no livro Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. Então, Deleuze, ele coloca aqui o seguinte texto: as correntes vos conduzem até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Vou dar uma pausa aqui. O que ele chama de as correntes não é o que hoje se chama de as correntes. Nem é o que também antes, no tempo de Allan Kardec, se chamava. As correntes sempre se supôs que eram pessoas dando a mão ou pessoas fazendo vibrações coletivamente. As correntes a que ele faz referência aqui foi o nome que ele deu ao fluxo magnético ou ao fluxo fluídico. E aí ele diz exatamente isso. Esses fluxos, eles conduzem você até o lugar onde reside a causa da enfermidade. Hoje a gente vai fazer um exercício sobre isso, tá bom? Vou deixar aqui para vocês fazerem. E essas correntes, então, elas dirigem a vossa ação e ainda podem indicar ao médico os remédios que necessita empregar para auxiliar e favorecer o trabalho da natureza excitado pelo magnetismo. Lembrando, na época de Deleuze, era muito comum, quando ia algum magnetizador trabalhar em determinados casos, ia um médico. E o médico fazia a parte clínica e o magnetizador fazia a parte magnética. Então, muitas vezes, o magnetizador é quem dizia, essa pessoa está com esse problema, eu sugiro que o senhor passe isto. Porque os magnetizadores não davam, e ainda hoje não devem dar receita de nada. Quem faz isso são os médicos, são os facultativos. E Deleuze continua. É quase inútil dizer que para aproveitar bem as correntes, portanto, para aproveitar bem esse fluxo que a gente aproveita no tato magnético, o magnetizador não deve padecer de nenhuma distração, ou seja, foco, foco, foco. Porém, é bom advertir que a partir de que se tenha acostumado a dirigir-se, a deixar-se dirigir pelas correntes, não haverá necessidade de nenhum esforço, nem atenção para dirigi-las. Então, ele chama atenção para isso. As correntes são fantásticas, são fabulosas, só que você precisa identificá-las. Se você não identifica as correntes, então elas perdem muito do seu sentido. Concorda comigo? Então, vamos lá. A gente tem as experiências a fazer, né, com os centros de força, que eu vou querer
que vocês atentem um pouco mais, e vamos ter outras agora para a gente atentar para essas correntes que o Deleuze nos chamou a atenção. Tudo bem? Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu vou para outro estúdio, onde a gente vai poder agora falar sobre essas outras coisas, que aí não teremos mais imagens de PowerPoint, teremos apenas agora imagens filmadas, ok? Então, vamos lá. Então, agora eu vou aqui localizando o coração, o músculo cardíaco. Então, o músculo cardíaco está aqui e o timo está bem aqui. Então, se há algum problema aqui no coração e eu não tenho segurança, eu posso vir aqui direto no timo e aciono aqui e depois eu altero a frequência do timo, lógico que de acordo com a necessidade do paciente, e automaticamente, se eu não tenho domínio, eu altero um pouco e sinto não só no timo, mas também no músculo cardíaco, já que eu estou pretensamente direcionando o fluido para o cardíaco. Então, eu altero, seja para aquecer, ou para esfriar, ou para diminuir frequência, eu altero e confiro. Altero e confiro. Disperso e venho conferir outra vez. Se eu achar que piorou, eu faço a operação contrária. Então, se eu estava aquecendo, eu agora disperso e venho emitir uma onda mais fria. Só que não é calor nem frio. Na realidade, é uma frequência do fluido que interage quente e frio. Ou então, trepidando, ou então, lançando, balançando. Isso tudo vai depender da sensibilidade de cada um. Então, eu altero o comando em cima do timo e confiro. Fim da apresentação. Não é. Travou o vídeo. Pois é, não. Vamos voltar. Aqui está o ponto, visualizado como sendo o centro gástrico. Então, não está definido exatamente onde. Então, por enquanto, eu estou sentindo o centro gástrico para perceber o que está acontecendo com ele. Disperso depois que eu fiz o aferimento do tato, para ver se clareia agora o ponto para eu descobrir anatomicamente ou fisiologicamente onde é que está o problema. Sim. Disperso Sim. mais um pouco, porque eu preciso ter esta certeza, nem sempre é preciso fazer isso. Volto, sinto de novo o gástrico, estou sentindo ver se ele tem muitas emanações longe, disperso novamente, e provavelmente agora eu já terei descoberto fisiologicamente qual é o problema que está pedindo uma recompensação. Volto, confiro, fazendo comparação com os outros níveis, e aqui está, no centro gástrico, vamos detectar agora um ponto específico. E este ponto específico vai ser mostrado aqui, ó, estou cercando o ponto, o meu dedo começa a sinalizar e apontar para onde, e nós encontramos algum pequeno desajuste muito pequeno, na região do final do estômago, já indo em direção ao duodeno. Então, se tiver de trabalhar, e eu aqui estou trabalhando por circulares em cima do ponto, para aliviar este pequeno problema, que não chega a ser um problema, mas é de fato algo real. Foi feitos dispersivos para poder deixar tudo organizado, primeiro dispersivos longitudinais, depois dispersivos transversais sobre o ponto, e aí a gente, óbvio, continuaria com o atendimento ou pararia exatamente aí. Isto é o que foi feito e isto é o que vocês podem fazer. Muito bem?
Óbvio que aqui o exemplo foi feito com um paciente nosso, mas isso daí você vai ter que tentar fazer em você. Primeiro você vai sentir os centros vitais e depois você vai procurar sentir onde em você vai poder mergulhar dos centros vitais até os pontos anatômicos e fisiológicos. Tudo bem? Vamos ver outro exercício também bem interessante, que é a gente tentar seguir vasos sanguíneos. Eu estou mostrando aqui os vasos sanguíneos do braço desse jovem. Então está aqui, ó, bem visível. Então vocês estão vendo. Isso aqui é para a gente fazer uma comparação. Então eu vou considerar o seguinte: eu quero sentir esses vasos pelo tato. Então a minha mão vai lentamente procurando sentir o tato, sentir pelo tato magnético esses vasos. Então eu vou até onde eu posso. Primeira vez eu fiz com a mão propriamente dito. Desse modo aqui, vejam que o meu dedo ele tem uma tendência a buscar. Isso daqui é mecânico, não é intencional. Então, naturalmente, o meu dedo, não é obrigado que vocês façam, o dedo de vocês também pode procurar este canal. Depois eu voltei para o outro lado para acompanhar do mesmo jeito e ver como é que isso acontece. Então, isto eu quero que vocês façam para que depois vocês, num outro momento, façam esse exercício, agora não mais procurando um vaso sanguíneo. Vocês podem procurar depois tendões, músculos, nervos, ossos, mas também vamos, sobretudo, procurar algo melhor, que agora no finalzinho eu vou voltar a este assunto e vou dizer. São os NADs, tudo bem? Então, façam esse exercício. Se vocês tiverem alguém que tenha assim as veias bem visíveis, fica melhor para começar. Mas depois, quando vocês já tiverem experiência, não precisa nem vocês se preocuparem em vasos, nem que apareça ou que não apareça. O ideal é vocês descobrirem e sentirem. Beleza? É isso aí. Obrigado. Bom, este exercício daqui, ele é muito, muito importante. Você já se sentiu, você já sabe mais ou menos como é o seu fluido, tentou já de diversas maneiras, em termos de odor, se sentiu, de calor, de viscosidade, então você já sabe como é, muito bem? Então nós vamos fazer uma primeira experiência que é extremamente valiosa. É o seguinte: você vai colocar um pouco do seu fluido na sua perna, no caso aqui na perna esquerda, no caso na coxa. Depois você vai conferir o fluido. Em seguida, a gente vai fazer uma tentativa daquele exercício que eu disse, jogue e depois capture. Se lembra? Que muita gente ficou até sem entender o porquê. Então, joga o fluido e agora vai lá e capture. Então, agora chegou a hora de colocá-lo na prática. Este fluido que a gente deixou na coxa, você agora vai senti-lo, capturá-lo e trazer em linha reta para outra coxa. Tudo bem? Entendeu? É muito importante que você faça isso. E não se preocupe, que não vai dar problema, até porque a gente vai dizer como é que resolve eventuais problemas, tudo bem? Só que esse exercício eu quero que você faça estando bem concentrado, bem focado no que você vai fazer, tá bom? Não vai fazer isso na hora que tem alguém circulando, alguém lhe chamando, não. Você tem que fazer só você. Então, se por acaso tocar telefone, alguém lhe chamar, não ouça. Ou então vá resolver e depois volte e faça de novo. Tudo bem? Entendido? Então, muito bem. Então, vamos lá. Você vai começar de novo procurando sentir aquela energia. Depois que você senti-la, você coloca numa única mão. Se você for destro, você vai colocar naturalmente na mão direita. Se for canhoto, na mão esquerda.
E aí você vem com a sua mão até perto da coxa, e quando chegar na coxa, você então vai colocar este fluido. A sua intenção é: estou doando um fluido aqui na minha coxa. E você pode fazer isto, no primeiro exercício, você faça isso aproximadamente por questão de tempo. Você faz entre 1 minuto e 1 minuto e meio, certo? Depois você deixa aqui, lembre daquele exercício de lançar, então só que aqui você não vai lançar, você vai deixar o fluido aqui. E você vai tirar a sua mão. Tira a sua mão e deixa lá. Simplesmente deixa lá a energia. Você dá um tempo, e esse tempo aí mais ou menos de 1 minuto, aí você volta com a mesma mão e volta para sentir se aquele fluido está naquele lugar. Lembra quando eu disse capture? É o que você vai fazer. Você vai sentir, vai capturar, e aí você vai tirar esse fluido, vai trazer para outra coxa e colocar na outra coxa. Pelo mesmo tempo. Ok? Terminou aqui aquele tempo, 1 minuto a 1 minuto e meio, você para. E depois que você para mais 1 minuto, aí você vem conferir se aquilo que você deixou está na coxa. Então você vem e confere. Confere. Aqui você vai ter algumas opções. O fluido não está aqui. Tá, mas não está todo. Tá, mas está desaparecendo. E tem outras opções, mas essas são as mais ricas. Se não está aqui, você vai ter que vir aqui conferir se ficou o fluido nesse ponto. Então, se ficou, você não capturou bem. Vai precisar exercitar isso melhor. Porque é fundamental que você capture todo e traga todo. E quando você chegar aqui, que ele está aqui, se ele já veio todo, como o exercício está terminado, você captura o fluido, traz de novo para as suas 2 mãos, e aqui agora você dispersa. Você vai batendo aos poucos até sentir que já não tem mais nada. Se por acaso tiver dado alguma sensação desagradável e continuar, aí você vai fazer, vou lhe mostrar bem direitinho, você vai fazer longitudinais na região da coxa, e como você aproximou a sua mão lentamente, então você vai ter que fazer longitudinais até a altura em que você começou a baixar a mão para tocar. Observe que a minha mão está fazendo longitudinal bem perto, mas também está fazendo alto, e eu estou fazendo isso em camadas. Depois que você fizer bastante numa perna, aí você faz exatamente a mesma coisa na outra perna. Certo? Então, isto é muito importante, extremamente relevante você fazer. Depois disso aqui, provavelmente, você já não está sentindo mais nenhum desse desconforto. Qual é a base fundamental deste exercício? Você vai começar a ter o domínio do seu fluido. Por enquanto, você ainda não sabe do fluido do paciente, você sabe do seu. E é o seu fluido que você está controlando. Então, você, neste momento, você está colocando fluido num ponto, depois está levando esse fluido para outro ponto, e depois você está dissipando os fluidos. Se você tiver trazido todo da primeira coxa para a segunda, e perceber que aqui não ficou nada, você pode simplesmente só dispersar na segunda coxa. Se você, por acaso, quiser experimentar o que significaria esse fluido ficar aqui, você não dispersa, dá um tempo e aí vai, faz alguma coisa, meia hora, 1 hora depois, você volta e repete o exercício, só que comece sentindo para ver se tem ou não algum resquício. Por que é que eu sugeri na coxa? Porque aqui você não tem uma articulação direta, e porque aqui, se houver algum acúmulo, você não estará afetando nenhum órgão de uma maneira que possa repercutir negativo. Tudo bem? Então, este exercício é fundamental. Por que ele é fundamental?
Porque muitos casos de seus pacientes você vai tratar com o seu fluido. Então, você vai ter que colocar o seu fluido num ponto e ver o que acontece. Este é o primeiro exercício. O segundo exercício é este mesmo, sendo que agora é um pouco mais complicado. Por quê? Você vai fazer tudo isto, só que em vez de você trazer de uma coxa para a outra diretamente, você vai trazer agora aqui a coxa, você depois que deixou, passou ali 1 minuto e meio, então você pega isso daqui e aí você vai subir e trazer ele com você, mas passando por toda a estrutura que liga um ponto a outro. Qual é o problema que você tem aqui? Você vai passar por 2 articulações muito fortes, que são as articulações aqui do fêmur, com a bacia. Então, essas articulações, elas podem, de alguma forma, puxar alguma energia, algum fluido. E isso vai dar para você a segurança de saber até que ponto você domina o seu fluido. Então, você vai colocar o fluido numa coxa, depois de dar um tempo, você vai pegar esse fluido e você vai trazê-lo lentamente, mais ou menos nessa velocidade que eu estou fazendo, você vai trazê-lo até a outra coxa. Depois que você para, antes de você fazer qualquer coisa, você vai conferir se aqui não ficou nada e vai conferir se aqui está todo. E aqui você pode ter uma surpresa. Se você fizer bem feito, você pode ter a conclusão de que aqui não ficou nada. Mas aí quando você chegar aqui, pode ser que aqui não esteja o todo. Então, se aqui não ficou nada e aqui não chegou o todo, significa dizer que o fluido ficou no meio do caminho. Percebe? E se esse fluido ficou no meio do caminho, você vai ter que trabalhá-lo. Não é que seja obrigatório ficar nas articulações. Não, ele pode ficar em qualquer lugar. Mas a tendência é ficar nas articulações. Então, você vem com um tato, tentando aqui descobrir aonde é que esse fluido parou. E essa é uma grande missão para você. Você descobrir aonde é que esse fluido está parando. Provavelmente você não conseguirá trazer 100% para cá. Provavelmente. É o mais provável. Por isso você vai ter que descobrir onde esse fluido ficou. E aí você vai ampliar o exercício. Vamos supor que ficou um pouco aqui na articulação direita. Então você vem, como se o exercício estivesse começando agora, pega este fluido, captura ele e tenta trazer para onde está aquele outro. Depois que você tentar trazer, você vê se veio todo. Se faltar, ou você não trouxe, ou ainda tem mais alguma coisa espalhada. Este exercício pode ser muito simples, mas ele é muito fundamental. E já eu vou dizer, se você fizer isso 3 vezes, 3 dias, melhor dizendo, vamos que você faça hoje uma vez, amanhã outra vez, segunda-feira outra vez. Na terça, aí você vai complicar este exercício. Você vai fazê-lo no seu antebraço. Então, você vai fazer aqui, do mesmo jeito, e vai tentar transportar daqui para cá. Só que vai ser difícil, porque como é que você vai trazer daqui para cá? Porque você não tem como trazer de você para você mesmo, para o mesmo braço, né? Então, é complicado. Como é que a gente faz, então, para fazer este exercício, trazendo daqui para cá de forma direta? Preste atenção. Você concentra aqui, deixa um pouco, vem com o seu braço, repousa. Depois você vai lá, captura, junta com a mão na outra, volta o seu braço para a posição e aí você com a outra mão você traz para cá. Isso vai lhe dar a habilidade de você poder trabalhar com ambas as mãos.
porque muitas vezes a gente precisa. Imagine você atender uma pessoa num hospital e a pessoa está cheia de aparelhos. Você só vai poder fazer determinados movimentos com uma mão ou determinada zona e você vai precisar usar a outra para fazer alguma coisa. Então, essa parte, ela vai lhe dar mais habilidade. Então, você vai fazer isto. E o segundo exercício, que é trazer daqui, agora vindo pelo meio. Aqui você tem um outro complicador. Porque aqui você tem mais uma articulação, duas articulações grandes, você vai ter mais duas grandes articulações, 4. Você vai fazer do mesmo jeito, coloca, dá o mesmo descanso e vem trazendo. E você traz ou até aqui antes do laríngeo, ou passa e deixa aqui do outro lado, ok? Você escolhe. Você pode trazer daqui até aqui, ou trazer do antebraço até o outro lado da laringe. Aí, com a outra mão, você estende o outro braço e aí pega daqui e leva lá para o outro lado. E vai fazer a mesma conferência. Veio tudo, não veio tudo, onde é que ficou? Você tem 4 grandes pontos de atração. 4 pontos de atração, que são as 4 grandes articulações, mas você tem o centro laríngeo no meio. Esse é um complicador. E um outro complicador que pode ser é a força do centro cardíaco, principalmente por conta do timo. Então, se você conseguiu aqui embaixo fazer bem, aqui em cima você está melhor começado. Mas é preciso ter muito cuidado. Por quê? Porque a próxima leva de exercícios a gente vai ter que fazer com outras pessoas. Então, você vai ter que ter pessoas para exercitar. Então, juntando tudo, hoje nós tivemos aqui, e vai ficar para você, primeiro você tenta sentir a veia, como eu mostrei. Então, você vai tentar sentir uma veia. Você vai acompanhar uma veia. Você pode até, num primeiro momento, acompanhá-la visualmente. Num outro momento, aí você já não vai mais olhar. E depois tente no outro braço, agora sem olhar de jeito nenhum. É mais fácil porque é no seu braço, mas você vai fazer. Se você conseguir focar bem as veias, os vasos, você está no caminho de ir buscar uma outra grande percepção, que é a percepção dos nadis. O que são os nadis? São os pontos de interligação entre os centros de força. Então, agora, fechando os exercícios de hoje, vamos ver somente um nadis. Mas você só vai ver esse nadis se você tiver conseguido perceber bem os vasos, que aqui eu coloquei apenas o do antebraço, mas você pode fazer isso procurando aqui nas coxas. Você pode procurar as veias, as grandes veias, a safena, por exemplo. Você pode procurá-las, é um outro caminho. Você pode também procurar aqui em cima as carótidas. Então, você pode sentir esses grandes vasos, esses grandes artérias e veias, mas eu sugiro que, por enquanto, não faça isso no coração. Então, depois que você fizer isto, se você tiver um domínio, você sentir que dominou acompanhar vasos sanguíneos, aí você vai pegar, já que eu disse, procure não fazer no coração, aí eu vou deixar aqui você fazer um exercício no coração. Você vai sentir aqui, não é imaginar o coração aqui do lado, não. Você vai imaginar como se o coração estivesse quase aqui no meio, por conta do timo. Então você vai procurar o timo, que eu vou considerar ele aqui como o cardíaco que eu quero que você veja, e você vai aqui, procura onde está o baço, que aqui onde está o baço, nesse ângulo de 45 graus, você tem aqui o esplênico. Então, existe, e é muito significativo, o nadis que liga do cardíaco, e aí o que eu estou dizendo pode considerar como sendo o timo, o ponto de partida, e o baço, que é o ponto de entrada do esplênico.
E aí você vai procurar sentir um canal que existe entre os dois. Em você. Sinta este canal. Perceba como é que ele está funcionando. Se bem, se mais ou menos. Se você consegue detectar isto. E aí, a partir daí, se você quiser arriscar, examinar outros NADs, aí é só você pensar nos vários centros de força, nos vários centros vitais e procurar, porque todo centro vital se liga um ao outro, todo. Aí é só você procurar quem está ligando quem, qual é o caminho e qual é o melhor resultado. Estes exercícios são riquíssimos. Lembre-se, a gente viu hoje o problema do umbilical, vimos o exemplo dos vasos, vimos a partir dos vasos, agora no final, a hipótese dos NADs, e vimos como transitar o nosso fluido, de uma perna para outra, de um braço para o outro, de forma direta ou de forma circular. Circular no sentido de acompanhando o circuito do corpo. Estamos entendidos? Espero que vocês façam. Façam muitas vezes. Vamos lá. Viu? Pois é, então estão aí, ó. Essas foram as referências, né? O Livro dos Espíritos, as técnicas e a sua prática, a Gênese, Magnetismo Humano do Jacó e o Seminário do Tato Magnético. Quer dizer, todo esse material que tem aqui é desse seminário, como eu tinha falado antes. Tem muito material, tá? Tem muito material. Foram 4 finais de semana, tem, além das 4 finais de semana, 2 horas de vídeo cada final de semana, tem uns vídeos que ele colocou, durante a semana ele colocava ali na área do aluno, que é um vídeo que a gente teria que assistir também para ajudar, que é da Lucila, e tem os vídeos dele que ele respondendo as perguntas durante a semana. Então, tem os vídeos em torno de 30 minutos, 40 minutos. Então, tem muita coisa para a gente ver. Então, tem muito material para a gente trabalhar isso na casa depois, né? Eu tenho isso gravado, depois a gente vê como faz isso. A princípio que eu tinha para apresentar isso era hoje, e eu espero que contribuir com alguma coisa. Foi bem tá aberto aí interessante. para as pessoas comentarem. Foi bem legal. A gente, quando faz o tato, a gente tem que lembrar também, quando for atender um depressivo, que no TDM não se faz tato, né? Por causa da imposição. A gente pode impor e ele pode sugar, né? Mas O que nem... TDM1, né? É. A partir do TDM2 pode começar, né? Pois sim. Mas tem que ver as condições do assistido, né? Mesmo depois do TDM2. Isso está passando também no seminário que nós estamos fazendo, né? Sobre TDM, né? TDM, sim, está passando. Isso. Meus irmãos, eu queria fazer um comentário sobre esses exercícios. De todas as vezes que eu fui lá no Jacó para aprender alguma coisa, a gente fazia esses exercícios. Eu acho que pode... Não tão intensos. Uma coisa, para tirar a apresentação da tela, para a gente se ver. Isso. Isso. Beleza. Não era tão detalhado. E agora está gravado, tá? A gente está gravando aí e logo que terminar aqui, eu já coloco no YouTube e mando o link para vocês. Então a gente pode dar uma treinada, inclusive, e dar uma brincada com essa história das energias aí. Porque fazer passe com contato magnético é outro mundo, né? É outro rendimento, é outro resultado. É muito, muito legal. Trabalho desdobrado,
Muito. É aperfeiçoamento do tratamento, né? Esse foi o último seminário dele, agora é o Mir, ou não? Não, eu fiz de técnicas básicas, fiz tirando as dores com as mãos, e fiz esse tato, e estou fazendo o TDM que vai acabar, não sei se nesse sábado ou no outro, eu acho que acaba no outro sábado, né, Cris? Tem mais um. Esse agora é mais um. Tem mais 2 sábados. Né? Do TDM, é isso? O TDM são 4 sábados TDM. também. Eu já fiz 2, falta 2.